O episódio já começa com a caçadora Rank S japonesa virando saudade. O Kenzo manda seu parceiro tomar cuidado e em seguida ele mesmo que perde a cabeça. Ele veste de óculos até tenta acompanhar o rei das formigas, mas quando ele tenta atacar também virou saudade. Lá no formigueiro os caçadores Rank S estão lutando contra as formigas e cada formiga prata dessa aí no mínimo Rank S. Só que a Tia faz parecer que é brincadeira de criança. Ela corta as formigas ao meio e diz que a formiga ali embaixo são bastante resistentes. O Dong diz que ainda bem que não há muitas delas, mas o Byung diz que não tem problema se aparecer mais, pois ele está na retaguarda. O Baek diz que é difícil de acreditar que o Byung tinha medo de lutar, mas ele revida perguntando se é a primeira vez do Baek na ilha, pois mesmo sem a cabeça as formigas se movem um pouco e que tem que arrancar as pernas dela. O noiado pergunta se eles estão indo mesmo na direção certa. Aí a Tia diz que pra não se preocupar, porque ela tá sentindo o cheiro de um monstro mágico poderoso adiante. Aí o Ryugyun pergunta se o presidente Baek não consegue enxergar. O maluco já ativou seu Byakugan dos Hyuga e foi encontrando cada formiga por ali, passando por um monte de ovos gigantescos até chegar na rainha das formigas. Ele diz que a rainha tá logo à frente na câmara mais profunda e está bem protegida, e cada formiga de sua guarda pessoal é tão forte quanto o Rank S, mas ele tem fé que seu grupo vai conseguir. Lá fora, dois malucos estão se perguntando se estão no lugar certo, porque foram ali que ele perderam o contato com a equipe Charlie. Um deles ajoelha pra averiguar um cadáver de formiga e acha o óculos de um de seus companheiros, e ele já começa a borrar a cueca. O outro noiado de cabelo branco começa a babar, perguntando que fedor terrível é aquele. Ele sente uma presença terrível e simplesmente a Frozen surtou. Ele começou a congelar a ilha, só que não adiantou muito não pro rei da formiga. Dessa vez outra dupla tá tentando entrar em contato com a equipe Charlie, mas agora é tempo deles se preocuparem consigo mesmo. Voltando pro formigueiro, os visitantes são recebidos da melhor maneira possível. Aí o Byung puxa seu grimório e diz que é melhor responder na mesma moeda. O maluco do Black já começa a levar sua aura e diz que as formigas precisam passar por ele primeiro. Já ativa sua transformação que ele aprendeu com o Mestre Kami. O Ryugyun diz que normalmente não usa esse tanto de poder de fogo, mas hoje não tem por que se segurar, né, já que ele tá com Charizard na bunda. O maluco saiu tacando SBP flamejante nas formigas todas. O presidente Baek já começa a se transformar no Sulong da Shopee e sai destruindo todas as formigas que ele vê pela frente. O maluco que tá gravando a luta toda pro mundo descobre que tá mais de 80% de audiência. Seu chefe pede pra ele procurar um ângulo melhor, só que o Byung salvou ele de conhecer o Pelé mais cedo, já que eles estão numa dungeon de Rank S, né? Enquanto a ilha tava sendo feita de cabaré, tudo isso tava passando no Jornal Nacional. Os caçadores que nunca trabalham em equipe dessa vez tiveram que se juntar por um bem maior, né? Enquanto isso, o maluco do Black saiu descendo no cacete em todo mundo. Outro noiado dispara a flecha do gavião arqueiro que ele comprou com perigo pra cima e deu hit kill em todo mundo. O presidente também tá descendo a madeira nas formigas com a unha que ele não corta há anos. O Ryugyun de macho tá só no suporte. A rainha também tá amassando geral. Lá fora tá aparecendo até Copa do Mundo. Tá todo mundo acompanhando a fase de mata-mata. Enquanto isso, o cara do Black segura a rainha com o escudo. O cara da flecha tenta acertar ela nas costas. O presidente tá só lascando a unha no bucho dela e de repente a rainha vomita um gás que começa a correr todo mundo. Só que todo mundo foi regenerado e era o Byung. Ele diz que enquanto ele estiver ali vai sempre dar suporte. Aí a rainha tenta acertar ele, né? Mas o Dong segura ela e diz que ela não vai tocar tão fácil no seu rio. O Ryugyun já ativa seu poderzinho de fogo roubado e já dispara seu Megaton que causa uma explosão enorme. Só que a rainha dá um grito bem alto. O Dong se pergunta como que ela tem essa força toda. Aí o presidente se pergunta o que ela tá tentando fazer com esse grito. O Ryugyun dá um disparo nela e todo mundo já aproveita pra segurar suas pernas pra caçadora Sharin. Ela já parte na velocidade da luz e o Byung dá um up nela. Ela sai cortando de perna em perna da rainha até cair. Depois da rainha ficar no chão, a Chá dá um pulo e dá o golpe final na rainha. E ela ficou muito esgotada depois disso, mas no final valeu a pena porque a rainha foi de arrasta, né? E ainda bem que essa rainha foi de arraste, mas minha formiga desse tamanho no meu pote de açúcar, mano, cê é louco, não compensa. Todo mundo começa a comemorar como se fosse o gol do Neymar no X. Eles dizem que finalmente acabou e com a rainha morta as formigas vão morrer em um ano. Só que o Baek se pergunta sobre aquele grito final. O Byung manda deixar isso pra lá que finalmente eles derrotaram a rainha e vingaram seu companheiro. Todo mundo ficou aliviado, mas mal sobe a eles que surgiu um alerta e as formigas estão tudo voltando ao formigueiro. E até a gaiola de fogo do Ryugyun foi quebrada. Ele se pergunta se o último grito da rainha foi de socorro. A Chá diz que as formigas de fora não conseguiriam quebrar a barreira do mestre da guilda. Eles sentem uma presença assustadora e era a formiga preta emanando uma aura absurda. A rainha diz que pelo cheiro e a aura emanando não é uma criatura qualquer. O Dong diz que precisa acabar logo com isso, mas ele sente a ameaça e para. A formiga tinha simplesmente ignorado ele. Foi para o corpo da rainha e tava se alimentando dela. Do nada ele apareceu atrás da rainha e deu um tapa nela que a garota girou mais que Beyblade no ar. O Dong fica gigante e tenta atacar, mas o rei formiga quebra o seu escudo como se fosse nada. O Dong tenta atacar novamente com a lança, mas seu braço já não faz mais parte de seu ombro. O rei formiga vai andando com a aura absurda e o Baek parte pra cima e virou picadinho. O Ryugyun tenta atacar, mas o Beru aparece na sua frente e desfaz o ataque e também derrota ele. O cara da flecha tenta atacar o rei formiga, mas ele para a flecha com a mão. O maluco já leva um peteleque e quando já ia ser finalizado, o Dong salva ele. Ele tava com seus dois braços de volta. Enquanto o Beru tá surpreso por isso, fala que ele tem um baita curandeiro. O Byung tem uma habilidade parecida com a furtividade do Jinwoo, só que ele não pode se mover enquanto usa ela. Diz que enquanto ele estiver ali, seu time não vai perder. Só que o Beru pega o Dong pelo tornozelo e começa a brincar de Deus fraco. O Beru percebe a presença do Byung e o moleque acaba de revelar que é fã número 1 do Ace.
pois ele tinha acabado de virar um rosqueiro. Ele manda o Baek fugir, mas o Rei Formiga mastiga sua cabeça no seco, sem farinha e sem água. O Baek parte pra cima, mas o Beru joga o corpo de seu amigo morto nele. O Rei Formiga aproveita a brecha e agarra o presidente pelo pescoço. E ele pede até sua transformação. O Beru começa a chamar eles de fracos, diz que se eles mataram sua rainha, matar seus soldados não será o suficiente, e pergunta onde está o Rei dos Humanos. E ele sente a presença de alguém forte lá fora e vai até lá. O presidente se pergunta se ele tá falando que o forte é o Goto, mas por enquanto é melhor ele pensar em fugir dali. Só que as formigas estão voltando tudo pro formigueiro. Lá fora o grupo do Goto tá achando estranho que o grupo da Charlie e Delta sumiu. E o Goto entra em contato com o grupo Bravo, pergunta se eles conseguem se comunicar com o grupo Charlie e Delta. Aí o Goto manda eles irem pro ponto de encontro. O Goto encontra a cabeça de um de seus companheiros e um maluco entra em contato com ele, revelando basicamente a estratégia dos caçadores japoneses, que era deixar os caçadores da Coreia morrer e receberem a glória do mundo todo por conquistar um portal de Rank S. O cara do cavanhaque manda o Goto recuar, enquanto isso o Rei Formiga tenta atacar o Goto e ele defende, mas a cabeça de seu companheiro foi de ralo junto. O Goto manda o outro noiado fugir logo, senão vai atrapalhar. O Goto sente a aura gigantesca e o Beru pergunta se o Goto é o rei. O Goto se surpreende porque a formiga fala, diz que sim, ele é o rei. O Beru espalha sua aura e o Goto quase borra a cueca, dizendo que ele já sentiu essa sensação antes, e era a aura do Jin. A espada se quebra e a cena corta pro formigueiro. O Baek manda o Ryu aumentar as chamas, mas ele diz que está no seu limite. O Baek pensa que todos estão machucados, e isso só piora porque o seu healer está morto. Quando ele pensa que é o fim, surge de suas sombras a sombra do Jin e agarra as formigas. Ele se pergunta o que são esses soldados sombrios, e aparece um Jin em cima de um prédio falando para trocar de lugar com sua cima. As formigas já partem pra cima dos caçadores, mas a sombra do Jin amassa elas tranquilamente. O Baek se pergunta de onde elas surgiram, e aparece ele, a lenda, a máquina Song de Wu. Enquanto isso, fora da ilha, a transmissão foi interrompida. O diretor manda o loiro e um pivete averiguar a situação dos caçadores. Lá na central da Record, o noiado pergunta o que tá acontecendo com a transmissão, só que o Motorola do cameraman deu tela azul. O Jin já manda sua sombra partir pra cima, e o Igri sai bailando enquanto derrota as formigas. E o Tusk tá aí protegendo os caçadores Rank S, e a sombra do Jin tão descendo um sarrafo em geral. O Baek pergunta como o Sung chegou na ilha, mas ele diz que depois explica tudo isso. Invoca um Elixir que vai curar todo mundo. O Jin já derrama seu líquido na boca do Dom, e ele é regenerado. Depois disso, todo mundo bebe o líquido do Jin, só que pelo visto o remédio não funcionou na Tia Ren. O Sung diz que ela tá ferida demais pra ser curada só com isso. Diz que eles precisam sair dali, que ele vai abrir o caminho. Só que tem um monte de formiga vindo, né? Fora da ilha, o diretor manda eles deixarem em prontidão a equipe médica de resgate. Aí ele disse que queria muito lutar, só que sente raiva de estar velho demais. Enquanto isso, a irmã do Jin tá batendo na sua TV LG porque deu Blade. Só que sua mãe diz que não vai adiantar de nada ela fazer isso. Aí ela vai pro quarto ver se acha alguma notícia no celular. O noiado tá falando com o cara do cavanhaque que o Goto foi de arrasto. Lá na ilha, as sombras do pivete de estão esmagando as formigas. Ele diz que seu soldado de elite leva isso como se fosse brincadeira de criança. Porém, seu soldado de infantaria estão em desvantagem. E ele bem que queria extrair umas sombras, mas tem um monte de pessoal fofoqueiro por ali. Aí ele manda os caçadores ficarem atrás do Tusk. Enquanto isso, seus soldados derrotam a formiga. Se caso algumas passarem, eles cuidam delas. Aí o Ryuvinho diz que pelo menos isso eles conseguem fazer. Então Jin pede pra eles deixarem em segredo o que vão ver agora. Só que o Jin sente uma presença e todas as formigas abrem espaço pro Rei Formiga. O Baek diz que se ele votou é porque o Goto foi de base. O Beru expande sua aura e diz que pelo visto o Rei dos Humanos não tava lá fora. Pergunta se o rei está ali dentro. Aí o Jin diz que a sombra que ele enviou ao Goto sumiu. O Jin sai metendo sua passada com sua aura absurda, enquanto encara o Rei Formiga na lata. O Beru pergunta se o Jin é o Rei dos Humanos. Aí o Sung dá um sorrisinho porque é só um inseto que fala, né? O Beru fala que a aura do Sung é poderosa e solta um bafo bem na cara dele. O pivete de fala que a formiga não passa de um mero inseto. Os dois noiados dizem que essa formiga pode ser demais até pro próprio Jin. Enquanto isso, o Motorola do cameraman voltou a funcionar. Lá na Record, o chefe já manda voltarem com a transmissão e todo mundo fica surpreso que o Jin tava na ilha, principalmente sua irmã, porque o Sung diz que só ia sair rapidinho. O velhote até quebrou a cadeira de alegria. O loirinho pivete pergunta como ele chegou na ilha. Aí o velhote manda ele tacar o foda-se pra isso, porque o que importa é ele fazer ensopado de formiga. O Beru dá um soco na cara do Jin, que sobe uma poeira enorme. Os dois noiados falam que o Sung subestimou o Beru e pagou por isso. O Beru chama ele de fraco, só que o Jin nem do lugar saiu. Ele já usa seu poder da gravidade e desconta o soco que levou. O Tony pergunta se o Jin é mesmo um caçador do tipo mago. O Baek diz que nem sabe mais o que esse monstro do Jin é. O Beru já se levanta, só que o Jin dá um soco nele. O Beru já revida seu soco, só que o Jin também dá outro soco. E o cameraman tá quase borrando a cueca com a luta dos dois, porque o que tá rolando ali é uma trocação insana de 5 minutos. O Beru diz que tá sendo pressionado, aí o Jin dá uma marretada do Thor bem no seu rim. O Beru voa pro infinito e além. O Beru se pergunta o que diabos é o Jin. Os dois cruzam um punho, mas o Jin se abaixa e lança um megaton que quebrou o pescoço do Rei Formiga. Porém, ele usou sua linguinha pra ferir o Jin. E o Jin foi envenenado e ficou de joelhos. E era uma mistura de toxina dos animais marinhos da região, que foram amplificados pelo poder do Beru. Ele diz que é o fim do Jin porque ele não vai conseguir se mexer. Quando ele vai finalizar o Jin, a cena corta pro cara do cavanhaque. E ele tá putaço porque morreram 7 dos seus 10 caçadores de Rank S, incluindo o Goto, que era quase no nível do Jin. O noiado diz que tá detectando
poder de uma criatura assustadora, e pode ser quem botou o Goto pra virar saudade. O cara do cavanhaque manda resgatar seus sobreviventes, e quando eles se juntarem à unidade de ataque no mar, é pra eles voltarem à ilha. A gatinha avisa toda a situação pra sua equipe, mas o Bunda Mole tá quase cagando nas calças, dizendo que eles não têm a mínima chance, e que eles têm que meter o pé da ilha pra não irem de comes e bebes. Lá no formigueiro, o Dinho tinha parado o soco do Beru com a mão, puxou ele e deu outra carimbada bem no seu estômago, que bateu na parede que nem bosta. O Rivian se pergunta como o Sung fez isso, já que tava envenenado. O Baek diz que a essa altura nada mais lhe surpreende. O Dinho diz que então o inseto tinha uma carta na manga, e diz que agora que seu atributo de percepção ficou muito alto, ele consegue perceber os sentimentos das pessoas. O Beru tá muito nervoso, só que isso também vale pra ele, né? Já que ele tem que acabar com essa luta logo porque da Charren. Ele tenta dar uma pesada no Beru, só que o Rei-Formiga desvia. O Beru diz que o veneno é ineficaz e medir força contra ele é inútil, então ele começa a se transformar, e ele já se transformou no Edward Mão de Tesoura. O Sung já invoca duas adagas e parte pra cima. Ele já é parado e arremessado. O Beru parte pra cima e os dois ficam numa coreografia absurda. É tanto show de luzes que parece até Dragon Ball. O Beru incorpora o Aokiji e congela o ambiente, e arremessa pedras de gelo no pivete de que sai desviando de tudo. O Beru já aproveita a brecha e tenta acertar ele, mas segundo ele a velocidade do Dinho é comparada à sua, só que o Dinho tá ficando cada vez mais rápido. Os dois estão simplesmente numa trocação muito absurda, e ele estava tão rápido que nenhum Rank S estava conseguindo acompanhar, e essa animação de solo leve tá surreal de bom. Já dá um foco nos olhos do Dinho, que começa a fazer o Beru de saco de pancadas, já pega sua adaga e começa a atacar o Beru, só que o Beru revida e o Dinho tá caindo. Quando o Beru tá prestes a atingir seu olho, o Sung recebe uma habilidade de mutilação e começa a fazer picadinho do Rei-Formiga. O Beru se regenera e cria uma parede de gelo pra fugir, só que o Dinho parte contra ele na força do ódio pra obliterar o safado. O Sung virou açougueiro e tá fazendo tudo que é tipo de corte no Rei das Formigas. O Beru peidou na farofa e chamou suas formigas, então o Sung teve que apelar também, né? Seu dragão sai destruindo tudo, e Tusk manda um Megaton que atravessa o formigueiro. O Rei-Formiga pergunta como pode, já que ele nasceu pra ser o mais forte, devorar tudo e se tornar o mais poderoso. Aí ele tenta meter o pé, só que o Dinho pega ele com sua gravidade, e ele começa a rastejar, e tenta fugir de novo como um inseto que é, né? Só que o Dinho ativa sua mutilação no nível máximo, e começa a cortar até onde não dá pra se regenerar, e o Beru finalmente foi de vaso, e a formiga começa a fugir. O Dinho parte pra salvar a Charren, e o Rivian diz que tem um helicóptero de resgate, mas o Sung diz que ela não aguentaria até lá. Ele puxa sua poção que curou sua mãe e dá bem na boquinha da Charren, só que não funcionou. O Dinho manda o cameraman desligar a câmera, porque senão ele vai destruir ela. A sombra do Dinho bota o Byung do lado da Charren, e o Baek pergunta o que o Sung vai fazer, só que o Dinho manda ele calar a boca pra poupar tempo, então ele já extrai a sombra do Byung. Enquanto isso, um Bunda Mole tá morrendo de medo pra voltar na ilha, porque o Rei das Formigas tinha botado o Goto pra conhecer o Pelé com só ataque, só que esse engomadinho aí disse que o Sung acabou derrotando o Beru. Lá no formigueiro, todos ficam surpresos com a habilidade necromante do Dinho. O Byung já puxa seu Grimório e já começa a curar a Charren antes do Dinho mandar. O Dinho fala que em vida ele deveria ser muito gentil, e todo mundo novamente fica abismado com a força exponencial do Dinho. O Baek fala que se caso o Sung continuar como caçador, a sombra do Byung será de grande ajuda pra ele, mas ele gostaria que isso não acontecesse, já que o Byung não gostava de estar no campo de batalha, né? Aí o Dinho diz que não pretendia usar ele, e libera a extração da sua sombra, mas antes de ir, o Byung dá um sorrisinho pro seu velho amigo, o Baek. E o Baek agradece ao Dinho. O cara do cavanhaque tá se perguntando como o Dinho apareceu na ilha, mas segundo a leitura de mana, ele brotou lá do nada. Aí o cara do cavanhaque manda eles se retirarem da ilha pra não ter mais baixa pro Japão. Ao redor da ilha, as formigas estão atacando todo mundo, e era porque sua rainha tinha morrido e elas ficaram sem um líder. Os caçadores da Coreia estão fugindo pra um helicóptero, enquanto o Dinho tá cuidando das formigas lá no formigueiro. E tudo isso usando a espada do monarca demoníaco. E finalmente o pivete de chegou no nível 100. Ele diz que mesmo morto, o Rei-Formiga emana uma aura absurda. Já tenta extrair sua sombra, mas a mente do moleque foi parar em Chique Chique Bahia. Só que ele volta ao normal, e a sombra do Beru se apresenta diante do seu monarca da maneira mais foda possível. E assim que o Dinho vai extrair a sombra das outras formigas, o Beru chama de rei. O Dinho se pergunta como ele consegue falar. Aí o Rei das Formigas pede que o Dinho dê um nome a ele, e o rank do Rei da Formiga é general. O Dinho pensa que deve ser por isso que ele consegue falar, né? O Dinho fala que botou o Rei da Formiga pra ir de vaso, pergunta se ele o quer servir mesmo assim. O Beru fala que graças ao seu poder ele pôde renascer, e promete servir o pivete Dinho pela eternidade, e pede por um nome. Aí o Dinho chama de Beru, e depois extrai a sombra das outras formigas. Lá fora tem mais de 4.000 formigas atacando geral, só que o Dinho manda o Beru cuidar de tudo isso. O noiado ia quase indo de comes e bebes, mas o Beru faz picadinho da formiga. Lá no helicóptero, os caçadores estão sendo encurralados pela formiga, mas eles foram salvos, e era o Dinho salvando o dia de novo. E a quarta raid na ilha Jeju se encerrou com a vitória dos caçadores coreanos. O país está sendo atacado pelas formigas que restaram, porém o herói de seu país dá conta dele GGI. Lá no Memorial das Vítimas, o Sung se apresenta para dar suas homenagens, só que os críticos estão falando que se ele tivesse desde o início na ilha, não teria tantas mortes. O Baek manda ele levantar a cabeça, porque foi ele que deu um fim nessa tragédia, né? Depois o diretor agradece ao Sung e pergunta o que ele vai fazer com seu poder no futuro, já que o mundo todo viu seu poder de nível internacional, e ele diz que tá pensando em abrir sua própria guilda. Lá no formigueiro, os caçadores estão cuidando do resto
isso que sobrou. Mas de repente aparece um cara que parece uma fera. Ele fala uma língua muito estranha. Os caçadores começam a se apavorar, mas de repente foram botados pra dormir. E era o papai Smurf da Shopee. Ele pergunta se o Homem-Fera conseguiu confirmar. E o Homem-Fera diz que realmente o poder era dele. Que é muito estranho alguém como ele tá ajudando os humanos. Aí o papai Smurf diz que quando tiver a oportunidade vai conversar com ele. Abre um portal e diz que a caçada começará como planejado. O outro noiado também abre um portal e mete o pé. E o pai do Jinwoo tava só de bico observando tudo. Lá no engarrafamento, o Jinwoo fala que o diretor aprovou a criação da guilda. E a gatinha já tá aí querendo entrar pra sua guilda. Só que o pivete Jinwoo desliga bem na sua cara. O diretor liga pra ele e diz que mais pra frente da rodovia surge um portal de rank B. O Jinwoo chega lá pra fechar o portal sozinho. E depois de atravessar o portal, ele ficou vermelho. Aparecem uns monstros bolados. E o Sung invoca todo o seu exército das sombras. A Shahen diz que quer alcançar o Jinwoo. E pra isso precisa ficar mais forte. Enquanto isso, a sombra do Sung tá amassando geral. Ele diz que os caçadores nasceram pra caçar, seja pra defender sua família, seus ideais, pra defender quem são ou desafiar o destino. Aí ele fala que então é partir pro próximo alvo. E o episódio acaba.